Bem-fazer seguidores, bem-fazer alunos, bem-fazer discípulos do Padre Caco, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Esse vídeo, ele é um react, como se diz agora, né? Ao vídeo, né? Feito por um canal católico. Então eu vou comentar aqui, né, o que é esse vídeo, e ele vai ficar disponível no meu canal, Cacofonias, e vai ficar disponível também no canal da Guilda de Comediantes, porque eu vou usar ele como conteúdo de uma aula, tá? Então ele é o conteúdo de uma aula e vocês vão entender porque eu estou de padre para essa aula, né? Visto que eu sou o Padre Caco, talvez você não saiba, você só me conhece como Cacofonias, professor da Guilda de Comediantes, mas hoje eu estou aqui também como Padre Caco. Então, é basicamente isso, ó. Um canal, tá? Deixa eu comentar aqui com vocês. Um canal que esse aqui, ó, A Verdade Cristã Oficial, tá? A Verdade Cristã Oficial. Provavelmente eles devem ser ligados ao Vaticano, porque se eles falam, né, o que eles acham, a Verdade Cristã Oficial, né, tem alguma oficialidade nisso, né? Então, a não ser que eles estejam fazendo alguma propaganda enganosa. Acredito eu que não. Mas, mesmo que não esteja, né, ou que esteja, já é um nome um tanto quanto intolerante, né? Porque se eles se acham dono da verdade, os donos da verdade, né, temos um problema aí, achar que existe uma verdade cristã oficial. Eu não sei o nome da pessoa que falou no vídeo, tá? Eu peço desculpas a ele e a vocês, mas ele não falou o nome dele, pelo menos não no começo. Eu queria também reagir aos comentários do vídeo, mas o autor do vídeo bloqueou todos os comentários depois que as pessoas que gostam do Padre Caco foram lá comentar. Então não vou poder reagir aos comentários, infelizmente, porque, né, numa prova de arbitrariedade total, ele censurou todos os comentários. As pessoas não podem dizer a opinião delas sobre o Padre Caco, né, porque provavelmente ele estava tendo muita reprovação no que ele falou e ele bloqueou todos os comentários. Mas tudo bem, o intuito aqui, como eu disse, eu vou tratar isso como uma aula de comédia, debater algumas questões da comédia em cima do vídeo e responder, né, e reagir a esse vídeo, né, dos católicos falando do Padre Caco. Então você vai assistir comigo, mas antes disso, eu já quero te dizer uma coisa que é importante. Você católico que está chegando aqui porque viu o vídeo, não me conhece, tal, às vezes veio pela polêmica do Padre Caco. O Padre Caco, ele é um personagem, né? Olha que interessante. Isso aqui, não se preocupe que dessa vez eu não estou sem camisa. O Padre Caco, ele usa uma batina, né, que sequer é uma batina católica, tá? Ó, sequer é uma batina católica, tá? Começa por aí. Algumas pessoas, ele quer enganar os outros. Qualquer pessoa, eu acho estranho, né? Porque um canal que se diz fé católica e que não reconhece uma batina católica, né? E a gente não pode perder de vista que existem vários tipos de padre, né? Não existe só padres católicos, né? Eles se acham, os cristãos oficiais deveriam saber, né, que existem outros, talvez não oficiais e tão verdadeiros quanto eles, né? Existem outros tipos de padres, né? Igreja anglicana, por exemplo, tem padre. Igreja católica do Brasil tem padre, né? Não é só a igreja ligada ao Vaticano que tem padre, né? Então, assim, inclusive essa é uma batina de padre. Vários outros padres reconhecem que não é uma batina de padre católico. Vocês deveriam ficar mais atentos, que vocês se dizem enganados, mas vocês são tão conhecedores, né, de catolicismo, deveriam conhecer. Outra coisa que eles dizem, vocês vão ver no vídeo, é que eu vou a igrejas gravar, profanar igrejas. Bom, as igrejas deles, que eles nem reconhecem. Olha como é que é a igreja deles, ó. É um cenário, né? A igreja deles é um banner. Aqui. Os entendedores de catolicismo, eles não sabem diferenciar um cenário, né, de uma igreja de verdade. Provavelmente eles têm frequentado poucas igrejas. Essa aqui é a minha casa, na qual eu darei essa aula agora. E eu comentarei os vídeos. O vídeo, na verdade. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo juntos. Eu vou dar play aqui. Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo até mesmo para reforçar, né, o que... Eu queria de antemão, uma coisa que eu não fiz, é agradecer a divulgação deles, né? Porque se vocês verem, eles canal com 55 mil inscritos, né? Tá falando que o áudio do vídeo está duplicado. Não sei o que eu posso fazer, não sei por que está duplicado.
Mas não sei se mas tá dando para entender, pelo menos. Se tá dando para entender, tá ótimo. Agradecer a eles, que eles têm 55 mil inscritos, né? Embora o vídeo tenha tido, né, eu achei que a audiência deles fosse maior. Teve só 2.000 visualizações. Isso aí eu tenho em qualquer canal meu, tá? Que não tem 55 mil inscritos no YouTube. Mas mesmo assim, agradecer a divulgação, né? Porque é uma forma de levar o que eu quero até o público deles, né? E tá me apresentando aí como comediante, tecendo alguns elogios, o que é importante também, embora a intenção tenha sido ofender, vocês vão ver. Mas obrigado, assim, pelo reconhecimento e tal, e pela divulgação do personagem, que agrada o público católico. Então chegar no público católico é sempre muito bom. Vamos continuar aí. Isso está sendo feito, por exemplo, pelo Tiago dos Católicos de Verdade, que já falou sobre ele. Eu também já falei sobre o Padre Caco. Obrigado por vocês falarem de mim. Que muita gente, infelizmente, né, acredita que ele possa ser um padre de verdade, né? Que tem um cara que fala que é o Padre Caco, que aparece aí nas redes sociais, né, faz vídeo no TikTok, no Instagram, e ele, segundo ele, é um personagem, né, um personagem que é um padre Caco, que fala uma porção de bobagens, baixarias, né, besteira. Bom, vamos lá. Segundo ele, então, tá bem claro pra ele, né? Ele falou, segundo ele é um personagem. Isso é muito importante, a construção do personagem. Notem que eu sequer sou um ator também, eu sou um roteirista, tá? Eu sou um roteirista de comédia. Então, assim, é um personagem que tem muitas similaridades comigo, né? O que difere mais é a roupa e o cenário, né? Porque eu não sou um ator, sou um roteirista de comédia. E pra ele parece estar bem claro, né? Pra Verdade Cristã, né? Ele falou, ele deixa claro que é um personagem, ele tá falando aí. É importante isso, né? A gente faz comédia, deixar claro que é um personagem, que bom que ele reparou e tem esse discernimento, né? Aquele humor engraçadíssimo, né, que a gente tem hoje em dia, né? Aquele humor engraçado, tipo Zorra Total, né? Tipo o Fábio Porchat, né? Esses caras são engraçadíssimos demais. Eu morro de rir com esses caras aí, né? Eu acho engraçado que, pra ele me ofender, ele tá me comparando ao Fábio Porchat. Então, assim, é um baita elogio. Quero dizer que o Porchat é um dos comediantes que eu mais admiro. E que ótimo, eu adorei a comparação. Quero agradecer, de fato. Eu adoro o trabalho do Porchat. E acho ele um grande roteirista também, né? Porque a gente tem o Porchat, a lembrança do Porchat dos palcos, mas o Porchat é um grande roteirista. E quero agradecer muito pela comparação, assim. De fato, se o trabalho tem essa relevância, essa importância, eu só tenho a agradecer a você e nem estava esperando por tal elogio. Estou sendo irônico, tá? Estou sendo irônico. Tá sendo mas irônico, um cara chamado Vinícius ele gosta, Antunes. tá, gente? Não é uma comparação, não. A comparação é verdadeira, eu pareço Porchat, não vai retirar. Ele tá sendo irônico porque ele gosta desse tipo de humor, porque ele não gosta, o que é um direito dele também. Nem toda piada é pra todo mundo, assim como nem toda religião é pra todo mundo também. Lembrar disso, né? As pessoas têm direito a frequentar suas religiões, ter sua diversidade de fé. A gente deve dizer não à intolerância religiosa, né? E o humor também é a mesma coisa. Nem todo mundo é obrigado a gostar das mesmas piadas. Tem todo o direito de não gostar das piadas. É um humorista, né? Se diz que é humorista, né? Vinícius Antunes, que tem um personagem chamado Padre Caco. Isso. Tá? Só que aí, ele não se identifica como humorista. Calma aí. Como eu não me identifico se você começou o canal dizendo ele diz que é um personagem, né? Como é que você descobriu isso? Você tem a inteligência acima da média dos seus seguidores? Assim? Como que você chegou a essa conclusão, então? Se eu não disse. Se na descrição está padre e igreja como deveriam ser, né? Inclusive tem lá, Deus é humor. Vocês não leem as descrições, assim. Se vocês notarem, é um personagem antigo meu. Esse Padre Caco começou como um padre do Tinder. Era um padre que eu fiz pro Tinder, que volta e meia circula ainda coisas do Tinder aí, do Padre Caco. Que era um padre tentando, né, evangelizar pessoas pelo Tinder. A piada era essa. Não tinha nada de cunho sexual, não tinha nada desse tipo. Era um padre tentando evangelizar pessoas pelo Tinder. A piada é essa. O vídeo ainda está disponível no meu YouTube, Cacofonias Padre no Tinder, tá? Vocês podem pesquisar aí e ver. Que já é um sacrilégio, já é uma blasfêmia você falar um monte de absurdos com imagens, com igreja. Gente, quais são os absurdos que eu falo? Porque o Padre Caco sequer fala palavrão. Se você pega um pastor Arnaldo,
por exemplo, né, meu colega, amigo, pastor Arnaldo, ele tem esse pastor que fala palavrões, né? O meu padre sequer fala palavrão. Né? Quais são os absurdos? Absurdos é ele pregar intolerância, ele ir contra a intolerância religiosa. Né? Qual é o absurdo? Assim? Ele exaltar coisas de religiões afro. Isso é o absurdo para você? Assim? Ele ser tolerante. Ele falar contra o Bolsonaro. Porque assim, parece muitas vezes quem fez esse vídeo é mais por uma questão política do que religiosa. Né? Isso que eu entendo. Quem fez esse vídeo não está de fato preocupado, né, me parece o debate, com o que o padre fala de fato sobre religião. E sim sobre política. Isso é que eu acho interessante. Tá? Na frente da igreja, dentro da igreja, falando uma porção de absurdos. Né? Já é... Me diga um absurdo. Pecado, mas perante a lei, não sei. Perante a lei, se você é advogado que está me assistindo, fale. Aqui, ó, deixa eu te falar perante a lei, já que você está com essa curiosidade. Ó. Aqui, ó. Até enquadrei. Primeiro processo do Padre Caco, tá? Foram lá na justiça passar vergonha, né? Porque foram justamente falar que eu estava dentro da igreja, não estava, que eu impedi culto, não estava. A batina não era de padre católico, logo não é um padre católico. Foram passar já todas essas vergonhas na justiça. Tá aqui o processo impresso. Vocês podem ir lá, né, passar novamente essas vergonhas, esse constrangimento de dizer que eu estava dentro de igreja, de dizer que o padre não é identificado quando é, né? Vocês podem fazer isso tudo novamente. Eu os aconselho a não fazer, que vai ser uma perda de tempo, né? Mas se vocês quiserem de novo ir para a justiça, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Vai ser uma experiência um pouco vergonhosa, tá? Só estou dizendo, alertando isso. Vamos lá. Se é crime o que ele está fazendo. Não, não é. Mas ele está sendo desonesto, porque ele não está se identificando como humorista e ninguém é obrigado a conhecer. Ninguém é obrigado a me conhecer. Você digita na internet o que você não conhece. O Jô Soares deixava uma tarja assim, ó. Esse padre ficcional no programa dele. Né? Né? Você quer uma legenda embaixo o tempo inteiro do personagem porque ele não te agrada. Né? Mas se fosse, outro personagem não precisaria. Né? Quando interpreta um português, por exemplo. Né? Tem vídeos meus de português na internet. Eu devo escrever embaixo. Ele não é português, ele é brasileiro. É isso. Né? Eu me caracterizo de português para dizer logo embaixo que eu não sou português. Né? Eu fiz um repórter chileno, circula na internet também. Eu deveria botar na legenda. Esse repórter não é chileno. Porque para você tem que ver abaixo a legenda explicando a piada. Porque você não tem o discernimento de entender o que é uma piada e o que não é. Não é assim que funciona, né? Desculpa, mas é assim. Infelizmente não é assim que funciona o mundo. Você tem que entender que um ator, né, um roteirista, um humorista, quando ele está exercendo o seu personagem, né, por mais que eu não seja ator e estou atuando, o personagem não vem legendado explicando a piada. Assim, se o seu público não entende isso, aí não é um problema de quem está fazendo a piada. Né? Até porque a graça do Padre Caco, não é, ele justamente alargar os limites da religião. Né? Falar o que as pessoas gostariam de ouvir de um religioso. A piada é justamente essa. Então, por exemplo, padre, pode fazer jogo de azar? Pode, né? Deve, né? Porque a graça é isso. Ele falar... existe uma das... Deixa eu te explicar, para o pessoal do A Verdade Cristã Oficial. Existe uma ferramenta de comédia chamada quebra de expectativa. Tá? A quebra de expectativa é uma das principais ferramentas de comédia. Quando um padre fala... é pecado ter duas esposas? Ele diz, não existe quebra de expectativa, né? Porque isso é o que qualquer padre falaria. Quando o padre diz, é pecado ter duas esposas? Não, isso é uma quebra de expectativa. Você fica, hã? O padre falou isso? Então, assim, comédia é quebra de expectativa. Se vocês não entendem ferramentas de comédia, né, cabe vocês estudarem igual eu faço com a Bíblia. Porque, assim, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu talvez tenha mais livros religiosos que vocês. Ó. Ó. Bíblia até em espanhol, Bíblia evangélica, né? Bíblias católicas aos montes, ao Corão, que você vai citar mais à frente, interpretações socialistas da Bíblia, né? A guia de estudos evangélicos, fora a Bíblia de Jerusalém, que eu uso em alguns vídeos, tá ali. Então provavelmente eu tenho mais livros de estudos religiosos, tem aqui. Vocês estão convidados a vir aqui conhecer, vocês que são católicos. E eu, quando vou me debruçar sobre um personagem, sobre um tema, eu estudo, eu me aprofundo.
Como roteirista, como profissional que eu sou, né? Eu não sou qualquer ator fazendo qualquer palhaçada. Isso é bom ficar bem claro aqui. Mas quando você vai falar de comédia, você não se aprofunda, não se debruça, não respeita o tema. Eu considero inclusive essa live um desrespeito com qualquer comediante do Brasil, esse tipo de abordagem tão rasa, né? Então, assim, é interessante a gente se aprofundar, entender quais são as mecânicas de comédia, como é que funciona a comédia, a história da comédia, ver quantos padres, né, são piada, desde o alto da barca para o inferno, em Portugal, né, no Portugal, saindo do medievo, né, desde essa época, padre já era alvo de piada. Isso nunca foi uma questão medieval, tá? Porque a gente está em 2023 e isso é uma questão. Como se vocês não tivessem outras questões para abordar, para falar. Mas, assim, novamente, não é um problema falar disso. Eu fico até lisonjeado porque me traz mais visibilidade, até porque seu público parece, né, tirando alguns, né, que comentaram aí raivosamente, né, não como cristãos, que não deram a outra face, mas parece que seu público gosta muito de mim. Visto o número de católicos que está lá no vídeo, muitos falando. Não me importa se ele é padre, não. Eu gosto assim. Né? Então existe um lugar, né, de e se, que é uma também mecânica clássica de comédia, é a gente pensar possibilidades, né? E se o padre fosse gay? E se o padre fosse casado? E se o padre gostasse de Maomé, na verdade? E aí se você pode fazer 500 possibilidades. E você vai chegar em possibilidades cômicas, justamente porque elas quebram a expectativa, tá? Eu mesmo só conheci ele por causa desse personagem do Padre Caco, que muita gente estava achando que era padre de verdade. Porque hoje vivemos um tempo, infelizmente, uma confusão muito grande, que as pessoas têm dúvida, né? Vê um padre falando alguma bobagem e acha que é padre de verdade. Isso. Eu queria saber qual foi o seu empenho, né, na época das eleições, por exemplo, em desmentir fake news. Foi esse mesmo empenho? Tomara que sim. Porque eu também acho que tem que ser desmentido mesmo. Se seu público tem dúvida, seu público está num nível tão raso que você precisa dizer, né, que o Padre Caco, né, um padre ficcional, tudo bem, diga, né, como eu disse, não é um problema, né, é lamento pelo seu público, né, mas se você está nesse lugar, acho ótimo, deve-se dizer, né, mas espero que o seu empenho não seja só sobre o Padre Caco, seja sobre todas as outras coisas, fake news, né, terra plana e vacinas e por aí vai. Espero que você desminta todas essas fake news também. Seria um lindo trabalho cristão da sua parte, pregar a verdade, né? Porque infelizmente tem alguns padres que realmente falam muita bobagem, mas nós temos que ter o discernimento de entender algumas coisas. Alguns padres falam muita bobagem. Então, assim, e os outros padres que falam bobagem, assim, você que julga o que é bobagem, não. Ele é padre, mas fala bobagem. Você determina os padres que falam bobagem, os que não falam bobagem. Tá bom. Internet, tem muita gente desonesta, muita gente que quer fazer fama, fazer sucesso, tem coisas negativas, tá? Tem muita gente que quer fazer vídeo, não tem assunto, né? E sabe que tem que treta gera conteúdo, tem que ficar ali engajando, tem que ter um personagem pra falar do dia, né? E também esse assunto falar, vamos pegar isso aqui pra tentar gerar uma polêmica, né? Tem gente que faz isso, né? Assim, as pessoas estão se divertindo, rindo. Você pega os comentários, as pessoas estão rindo do começo ao fim no TikTok, rindo. E a pessoa acha que tem que pegar isso para ganhar audiência em cima. Tem muita gente que faz isso na internet. Conotação negativa, que nem o caso, por exemplo, do Porta dos Fundos, né, que é aquele canal humorista que inventa que Jesus é gay. Porque o humorista, entre aspas, né, é você que determina quem é ou não humorista. Imagina você ficar assim, o canal católico, né, você é católico, ponto. Né, e eu acho que tem os bons e os maus católicos, mas são católicos, ponto. Né, aí você ficar humorista... Sim, você pode dizer que é um humor que eu não gosto, você disse. Agora, dizer que ele não é humorista, colocar em dúvida o Porta dos Fundos como humor, isso não faz o menor sentido, porque ninguém está colocando você em dúvida como católico, embora você esteja já tendo uma postura que eu não concorde e não veja como católica. Então, assim, percebe as coisas? Não faz sentido, assim, dizer que o Porta não é humorista porque não faz piadas do tipo que você gosta, o que é justíssimo. Que Jesus teve um caso assim com que faz piada com Jesus, piada com Maria, que a Virgem Maria traiu José com Deus, tá? Aí fez um absurdo, foi a Netflix te retirou porque recebeu um processo por conta disso, só que parece que eles conseguiram ganhar o processo. Tá. Se parece, né, que eles ganharam o processo, primeiro que você deveria averiguar, já que você está tão, né, preocupado com a verdade, né, espalhar a verdade.
Por que você está falando disso? Eles ganharam o processo. Se a lei determinou que eles ganharam. Não entendi qual é a sua questão, então. Assim, você não está espalhando a verdade? Por que você está preocupado com essa questão? E olha que eu nem sou do Porta dos Fundos. Mas eu acho uma injustiça, né? Já que você quer deixar a verdade tão clara aí. Tá. Então esses humoristas querem a liberdade de expressão, porque hoje o humor, né? Hoje o politicamente correto, você não pode brincar com nada. Você não pode brincar que nem antigamente, por exemplo, se você é mais velho aí, que nem eu tenho 37 anos, tinha os Trapalhões, tinha outros humores por aí que brincavam com as mulheres, com negros, com gays, pessoas gordinhas, magras. Brincava normalmente, na Globo, né, inclusive. Só que hoje é totalmente, não é politicamente correto. Aí... Olha, deixa eu te falar uma coisa, verdade cristã. Você sabe se eu brinco com homens, mulheres, gordinhos, tal? Você conhece meu trabalho? Né? Porque assim, se você acha correto brincar com tudo, né? Que na verdade para mim é trabalhar com tudo, sendo comediante, escrever sobre tudo, né? Por que não com padres? Né? Porque você está defendendo um ponto de vista, devemos falar sobre tudo. Ok, vamos falar sobre tudo. Por que não de padres? Né? Por que não? Porque parece que você está com um discurso de liberdade, mas você está com cerceamento. Porque você fala, bom, eram os Trapalhões, tal, que pode falar sobre tudo. Então vamos falar sobre tudo, inclusive padre, não é isso? Não entendi qual é a sua questão. Se é para falar sobre tudo, por que não padres, né? O que sobra, o que pode brincar? Eles brincam com a religião. Especificamente com a fé católica. Não é verdade. Né? Ou cristã. Sabe por quê? Eu trabalhei no Zorra há muito tempo e a gente fez muitas e muitas piadas com Candomblé e Umbanda. Fez piadas com kardecismo. Fez piadas com evangélicos, assim, absurdamente. E fez piadas poucas. Inclusive, eu acho que o grupo que menos fez foram kardecistas e católicos. Tá? Que são os grupos religiosos do Brasil, que faz sentido passar na televisão. Eu, como roteirista do Zorra, os grupos que mais tinham piada era Candomblé, Umbanda e evangélicos. Então, assim, por quê? Porque são as coisas que aparecem muito no Brasil popular, né? Mesmo os católicos têm muito esse lado, assim, de frequentar Umbanda, Candomblé também. Isso a gente está falando de Brasil, né? Então isso era muito comum, muito comum. Eu não sei onde você vê que a católica é que mais brincam. Não! Eu acho que o evangélico, inclusive, ele é muito mais alvo de piada. Sempre foi muito mais, assim. Quase não se brinca mais devido à religião católica não ter mais a relevância que tem. Né? A religião católica vive uma perda de relevância no Brasil enorme. Né? Então, assim, eu acho que, inclusive, assim, eu estar brincando aqui, né, uma coisa que é interessante, é pela relevância que a Igreja Católica tem na minha vida. Porque minha avó era muito católica, queria que eu fosse padre, né? Me educou para ser padre, inclusive, por isso a brincadeira com padre. Eu digo isso também lá no vídeo do Padre do Tinder, quando eu crio o personagem, vocês podem ver que eu falo exatamente isso. Eu sou de uma família católica, família que tem padres, e você fazer piadas é dar relevância. Então, se eu dou essa relevância, é porque culturalmente está na minha vida o catolicismo. Minha mãe é católica, tá? Eu não, né? Já fui católico há muito tempo. Hoje em dia não sou mais católico. Mas eu acho que, inclusive, deveria, né, existir uma gratidão por essa relevância, porque os humoristas nem fazem mais piada com o católico. Né? Eles fazem com o evangélico e um bandista. Você pode ir a shows de stand-up, você vai ver. Padre sequer é assunto, tá? Padre sequer é assunto. Às vezes brincam com católicos e com os protestantes. Cristãos, mas não brincam com outras crenças, né? Brincam. Então, é um recado aí pra você. Padre Caco não existe. Padre Caco é um personagem. Sim, mas é um personagem que o cara inventou. E eu falo pra ele, Vinícius Antunes, de boa, tá? Seja honesto. Sou honesto. Quando for fazer um vídeo, pelo menos coloca aqui, ó, no cantinho o seu nome. Eu sou humorista. Todo vídeo. Vinícius Antunes, não sou padre. Mas, amigo, tá? Você não colocou nem seu nome no vídeo. E quem é você? Sabe? Porque você não colocou nem nome. Por que eu tenho que colocar e você não? Não sei nem quem é você. Eu não sei nem com quem eu estou falando. Me mandaram esse vídeo, eu achei muito interessante. Achei até algo divertido. Estou usando aqui para uma aula. Tá? Esse vídeo é uma aula, tá? Da Guilda de Comediantes, que é o meu curso. Tá? Aproveitar, inclusive, para divulgar meu curso. Vocês podem ir lá, guildadecomediantes.com.br, né? Esse é um assunto, um debate sobre comédia e religião. Então vocês podem ir lá no site da Guilda de Comediantes, se você quer
né, ser meu aluno, estudar comigo, você vai lá no site da Guilda de Comediantes, tá? Menos isso. Não deveria brincar com as coisas de Deus, né? Não deveria, tá? Mas eu não sou advogado, eu só estou falando que Isso é o quê? pelas questões aí espirituais, que você talvez não acredite, Não acredito. né? Que muitos humoristas são ateus. Não, eu sou, mas olha só, isso é falso. Eu sou ateu por um acaso, mas a maioria dos humoristas não é ateu, não é verdade. São poucos que são ateus. A maioria tem um lado espiritual, independente de religiões, frequentam candomblé, umbanda. Muitos são budistas, né? Inclusive eu comecei a conhecer budistas quando comecei a trabalhar com comédia e tal, porque antes eu sequer tinha visto budismo. Muitos são judeus, né? Tem muito comediante judeu, isso é uma coisa também interessante. Mas ateus não são maioria, tá? Você tá errado também, não somos maioria. Inclusive, até gostaríamos que fosse mais ateus, mas não somos. Os ateus somos um número muito pequeno e a gente não se importa com piada. Vocês podem zoar de volta ateus à vontade, tá bom? Falar, haha, pra vocês, morreu, acabou, haha, se ferraram. Isso, pode fazer piadas à vontade, tá bom? Pode chutar nosso Deus. Ah, não existe, não tem como chutar. É pecado, mas pra você isso não importa, talvez. Mas não importa. é pecado você fazer o que Não, você não é porque eu não faz acredito em pecado, né? zombando da fé dos Não tô outros. zombando, Tá. né? Mas perante a lei eu não sei. Perante a lei a gente tem que ver quem é advogado, porque eu não tenho entendo 3 advogados. aí nessa parte aí Tenho 3 das advogados. leis, né? Podemos Eu sou debater leigo, isso. não sei. Judicialmente. Mas é pecado o que você está fazendo. Assim como outros humoristas, por exemplo, da Globo, fingindo que era padre, comendo a hóstia, zoando, brincando. Ou outro, o Zorra Total, prendendo Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecia, né? Nossa Senhora de Fátima. Olha só, ele tá falando de um sketch do Zorra, que não é total, é só Zorra, tá? O Zorra Total é o antigo, o Zorra novo. Ele tá falando de sketch do qual eu participei. Que bom, nos encontramos de novo, né? Você já não gostava de mim nessa época, que é um direito seu, tá? Isso nenhum problema. Eu inclusive, não tenho nada assim. Eu acho que as pessoas têm mais é que não gostar mesmo das coisas. Eu até apoio isso em você. As pessoas ficam... Ah, tudo é sim, tudo eles gostam. Que bom que você não gosta, tá? É ótimo saber quem não gosta. Mas isso não é verdade também o que você está falando. Porque esse sketch do Zorra, que não é total, tá? De Nossa Senhora... era sobre Nossa Senhora de Fátima. E a piada nunca foi com a santa. Eram os novos... até elogioso. Eram os novos segredos de Nossa Senhora de Fátima. Porque, né, vocês sabem, católicos, que existem os segredos de Fátima, né? E era atualizando para os dias de hoje. Se ela tivesse segredos, né, o que ela ia esconder? E eram coisas do mundo atual que ela ia esconder, né? O nome do político corrupto, não sei o quê. Por aí vai, né? E no final, num equívoco desse, justamente a piada é essa, num equívoco desse de prender qualquer pessoa, né, de tão louca que a polícia estava, deixa eu te explicar uma piada, né? De tão louco que as pessoas estavam, né, com isso, prende aquele, eles acabam prendendo até Nossa Senhora, que não deveria ser presa. A piada é isso, eles prendem até Nossa Senhora. Ou seja, é uma equiparação inclusive ao lugar de Nossa Senhora ou de Jesus, né, que foi preso injustamente, uma prisão injusta de Nossa Senhora por ela saber segredos, porque naquela época estava justamente isso, um prendendo o outro, tal, dizendo que as pessoas sabiam coisas, tal. É isso a piada, ou seja, uma piada que enaltece a sua religião, né, porque diz que Nossa Senhora é sagrada, logo não deveria ser presa, é injustamente presa na piada. Vocês não conseguem ter o discernimento, ou fingem que não tem, justamente, né, para confundir as pessoas, né, por aí vai, e dizem que a piada é uma coisa que ela não é, né. Isso é o que é piada. Até porque isso passou na Globo, que é uma emissora católica, tá? Passou na Globo, que é uma emissora católica. Fica bem claro, tá? Se fosse eu que tivesse feito, sequer seria assim. Por minha conta, sequer seria assim, tá? Mas na Globo foi assim que permitiram fazer. Então repare, você está propagando uma coisa que sequer é verdade. Que credibilidade, né? Você não viu o vídeo provavelmente de novo, tá falando por falar, você não estudou comédia, igual eu estudo religião, inclusive, se você quiser um dia fazer uma live, né, um podcast, né, para debater comédia ou religião, fico aqui totalmente aberto, à sua disposição, tá, para esclarecer o seu público. Fique à vontade, até porque é um público generoso, que eu já disse, gosta muito do Padre Caco, diferente de você, tá? Então eu fico aqui totalmente à disposição pra gente aprofundar essas questões e não ficar um debate superficial igual você fez na sua live, tá bom? E viu o policial prender Nossa Senhora. Então é complicado. Não é. Esse humor, né? Esse humor
ridículo que hoje as pessoas costumam fazer, Acho que você sabe o brincando conhecimento da palavra principalmente ridículo. com a fé, Ridículo brincando principalmente com a religião. Especificamente cristão, tá? E muitos cristãos gostam, acham graça, acham engraçado, mas é um desrespeito à fé. E como eu sempre falo aqui para não perder o costume, humoristas engraçados aí do Brasil. Você, o Vinícius, o Fábio Pochá, Porta dos Fundos, todo mundo aí, inventem personagens de outras religiões. Por que você não faz a brincadeira do Exu Caveira? Por que não brinca com ele de gay? Ele é gay. Já fizemos muito, inclusive eu te falei, no Zorra fazia, e porque algumas piadas, deixa eu te explicar, verdade cristã, algumas piadas são velhas, são datadas, já foram muito feitas. O histórico, né, de piadas com Umbanda, Candomblé, o Zorra Total fazia, né, outros programas, Chico Anísio fez muitos, né, cansou. Né, cansou porque sempre foram as religiões perseguidas, que eram alvos de piada, igual piada de gordo, né? É igual piada de loura burra, esse tipo de piada cansou. Qual é a proposta dos humoristas dessa geração? É falar de temas que não são mais tão falados assim, né? Então, assim, durante muito tempo, o personagem do padre entrou no ostracismo, né? Tanto que eu citei aqui Jô Soares, citei Gil Vicente, né? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E qual é o padre que você vê acontecendo agora? Por isso chama atenção, é o Padre Caco. Por quê? Porque se entrou tão no lugar de status quo, né, que parou-se de brincar com o padre católico, né, pelo poder que ele exerce, pela censura que ele pode exercer, né, porque sabemos do histórico do catolicismo de perseguição aos discordantes, né. Então, brincar, né, com essas religiões, né, que sempre foram brincadas, já não tem mais tanta graça assim. Né? Então, assim, pode-se fazer. Claro que pode-se fazer. Inclusive, assim, como eu disse, eu não sou ator, né? Eu sou roteirista. Você fique à vontade para fazer o seu personagem. Não existe nada que o impeça de fazer no seu canal as ideias que você vai dar agora, se você acha engraçado. Eu, particularmente, não achei nenhuma boa, senão eu até faria. Aproveitaria. Pô, Verdade Cristã, posso pegar essa ideia para mim? Eu não achei nenhuma boa, tá? Nenhuma dessas eu aprovaria no meu curso de roteiro lá, na Guilda de Comediantes. Mas você fica à vontade, você pode fazer o seu canal de sketch de Verdade Cristã. Você pode, inclusive, me contratar, se quiser, que eu escrevo sketches cristãos pra você, sem problema algum, visto que o meu ofício é de roteirista, tá? O Exu Caveira é gay. Por que você não brinca? Por que você não brinca com a Pombagira? A Pombagira é lésbica, não é mais mulher não. Ela é um homem agora. O homem é um pombo-giro. Por que você não brinca com ela? Vamos falar de novo de quebra de expectativa, para a Verdade Cristã entender. Humor é quebra de expectativa. Essas questões da homossexualidade não são questões das religiões de matriz africana. Isso é engraçado para o católico. Um padre gay é algo que ele não pode acessar, entendeu? É algo que ele não pode usufruir, que ele não pode alcançar. Na Umbanda, no Candomblé, isso não é uma questão. Logo, falar que a Pombagira é lésbica ou que o Exu é gay não é uma piada, porque os gays estão em peso no Candomblé e na Umbanda, eles não estão assumidamente no catolicismo. Por isso que é uma piada católica, né? Para você falar, né, piadas, e eu tenho, se você acha que eu não faço piadas com a Candomblé e Umbanda, te convido a ouvir meu podcast Minuto de Silêncio. Tem um episódio só com piadas de Candomblé e Umbanda, gente. Minuto de Silêncio, Macumba, alguma coisa assim. Em qualquer tocador de podcast, né, no Spotify, por exemplo, você vai ver esse podcast. E tem várias outras. Sabe o que eu descobri? Inclusive, tem terreiro, né, de Umbanda que baixa Papai Noel. Isso é engraçado demais. E tá lá a piada feita, o cara recebe o Papai Noel. Isso não é engraçado? Isso é uma quebra de expectativa. Por quê? Papai Noel não faz parte dessa mitologia, né, dos orixás. E isso sim é uma quebra de expectativa. Então, mesmo para fazer piada, né, a gente deve ter um pouco de conhecimento sobre religiões para a gente poder quebrar expectativas. Então, por isso que eu digo, é muito inadequado você debater comédia sem conhecer absolutamente nada de comédia, porque você não consegue propor uma mínima piada, né? Você só faz um escracho de uma realidade que já está aí, porque os gays não são uma questão para eles não são homofóbicos como os cristãos, entendeu? Então logo não é uma questão. Por que você não brinca, ô Vinícius, por que você não usa uma roupa árabe, vira um sheik, e fica atrás de uma mesquita e fica brincando com Maomé, falando Maomé é isso, Maomé é aquilo, que a religião islâmica é isso? Olha aqui, tô aqui até com o Alcorão, tá? Que eu também, uma das coisas que eu estudo pra fazer piada, eu fiz algumas no Zorra. Poxa, te surpreendi agora. Eu fiz algumas no Zorra, você pode ir lá. Sobre os muçulmanos. Por que muito menos piada de muçulmano? Porque eu sequer conheço o muçulmano.
tá? Eu não conheço nenhum muçulmano. Como é uma fatia irrelevante, desculpe os muçulmanos, tá? Mas é uma fatia muito minoritária do nosso Brasil, não vale a pena você ficar brincando, porque de fato não tem público para esse tipo de piada. De vez em quando a gente faz para sair, né, da mesmice, né? Mas de fato não é uma questão. Eu não vou brincar, por exemplo, com budistas. Não tem budista. Aí eu faço uma piada, às vezes o outro. No Zorra teve também piada de budista, uma vez ou outra, para constar, tal, mas não é aquela piada de todo dia, porque não tem público. As pessoas sequer sabem direito o que é um budista. As pessoas já têm dificuldade de entender o que é o judaísmo. Os brasileiros já têm dificuldade de entender o que é o judaísmo, que é mais presente. Imagina o budismo, né? Imagina outras religiões, né? Então, assim, a gente brinca proporcionalmente com o número de religiosos. Isso é importante. A gente brinca de acordo com o público-alvo, né? Porque tem muita piada de evangélico, porque tem muitos evangélicos, eles são muito relevantes. Porque tem muita piada de candomblessista, de umbanda, porque eles são muito relevantes. Porque tem mais ou menos piadas de católico, porque vocês são mais ou menos relevantes. Eu, no caso, é que estou dando essa relevância a vocês. Embora vocês sejam, né, declaradamente a maior parte da população, né, segundo o IBGE, de fato, politicamente não tem essa relevância toda, né? Então, assim, é menos piada. Você vai ver, hoje em dia, muito mais humoristas fazendo piadas de crentes, de evangélicos, né, como se diz, do que de católicos, né? Católico sou eu que dou essa relevância. Esse é aquilo. Por que você não brinca? Por que você não brinca com isso? Por isso. Por que você não imita que é um rabino? Por que você não fala que é um pai de santo? Por que você não brinca com isso? Pronto, tá bom assim? Um pouquinho de Por que você não fala que o Chico Xavier... o Chico Xavier tinha um caso com o guia dele, que nem você, o Porta dos Fundos, que não é uma questão ser gay também pro kardecista. Que Nossa Senhora tinha um caso com Deus e que José era corno. Não era isso? É ou não é? Lá no Netflix. Eu não sou Por que não faz o Chico Xavier com um casinho com o Emanuel, que era, segundo o Chico Xavier, o guia dele? Eu nem sabia. Por que não brinca com isso? Não brinca. Só brinca com os cristãos. Porque sabe que nós somos pacíficos, né? Que nós não vamos discutir, brigar, né? Pela grande maioria. É complicado. Vai blasfemando aí. Tá bom? Brinquei um pouquinho. Que depois um dia a conta vem. Não vai ser eu, vai ser ninguém, vai ser Deus que vai cobrar. Não vai ser, né? Porque não existe. Ok? Mesmo que você não acredite, né? Infelizmente esse pessoal, muitos não acreditam em nada disso. Por isso que zomba. Se acreditasse, não zombava. Então isso não é padre de verdade, tá? Ele é apenas um humorista, tá? Obrigado. Então que fique bem claro aqui, é apenas um humorista. Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até Cidadão Sem Nome, né? Verdade Cristã Oficial, né? Bom, ele não se apresentou, né? Eu me apresento aqui, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, né? O Padre Caco. E tá aí. É meu convite todos vocês irem no TikTok do Padre Caco e fazer os cursos da Guilda de Comediantes. Isso aqui é uma aula que vai ficar no YouTube da Guilda de Comediantes e no meu YouTube também, tá? Cacofonias. Peço para que vocês fiquem à vontade, né, para mandar questões, perguntas, totalmente aberto ao debate. Inclusive os cristãos que vierem, quiserem debater religião, fico aberto a todos os convites, tá? Todos os convites para esclarecer, falar sobre comédia, falar sobre religião com conhecimento, com leitura e, né, a mesma disposição que eu tenho de estudar a religião, de ir ao mundo de vocês, espero que vocês tenham de vir ao mundo da comédia, estudar comédia, conhecer a comédia como uma arte, né, uma arte que vem desde lá os cultos a Dionísio, né, que é um deus pagão, e fico aí, né, no meu Instagram, @cacofonias, quem quiser entrar em contato. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam. E é isso. Espero ter esclarecido as várias questões, tá? Beijos. Faça os cursos da Guilda de Comediantes. Tchau, tchau.